Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Bonsai Horizonte Verde. Eu me chamo Maicon, para quem não me conhece ainda. Hoje a gente vai dar continuidade no segundo vídeo da série da estaca ao bonsai da espécie Junípero procumbens. Para quem assistiu o primeiro vídeo, viu ali que nós fizemos a separação de algumas mudas que estavam num pote grande, né, que foram estaqueadas aí há 1 ano e meio, talvez uns 2 anos atrás, eu não me recordo exatamente. E essas mudas então foram passadas para vasos individuais e foram separadas 7 vasos para que a gente desse continuidade. Deu um total de 28 mudas e eu tenho elas, todas elas sobreviveram, né, até agora. E então as 7 estão separadas aqui para a gente dar continuidade ao vídeo, beleza? Vamos lá então? Bom, pessoal, conforme eu tinha conversado com vocês e tinha combinado com vocês, eu não ia fazer nenhuma intervenção nas plantas sem compartilhar com vocês, para que vocês então possam acompanhar passo a passo o progresso real, os bastidores, digamos assim, das intervenções, do crescimento, do progresso das plantas, beleza? E o que acontece, né, nos bastidores é isso aqui, ó, né? Como eu esperei e quis cumprir a minha palavra de não intervir sem compartilhar com vocês, passou um pouco do tempo, né, das intervenções, né, teve algumas coisas de assuntos pessoais, dos quais ficou adiado isso, e o mato cresceu, né, isso é comum. Então, as plantas estão aqui no meio desse matagal, mas elas ainda existem. Então, são 7 mudas. Então, vamos pegar todas elas aqui. Esse aqui eu já vou tirar daqui. Ó, esse aqui é um pré-bonsai de juníperos. Eu fiz um transplante aí faz umas 2, eu acho que umas 3 semanas, né? Então é a mesma espécie dessa aqui. Hoje ele está se tornando uma planta bonita, com uma madeira morta e tal. Mas um dia ela foi assim também, certo? Então, para a gente ver que tudo é com trabalho, com dedicação, né? E tratando a planta com amor, com carinho, com respeito, mas ela pode chegar a ser isso aqui, beleza? Então aqui estão as mudas, 5, 6 e 7. É isso aqui, ó. Essa é a realidade. Todas elas com bastante mato, né? Tem mais mato do que planta aqui. E o que que a gente vai fazer hoje? Eu vou retirar esses matos daqui, retirar, limpar bem os vasinhos, né? Fazer uma adubação leve, não muito pesada, porque elas ainda são mudas pequenas, né? Então ainda estão em desenvolvimento. Então não precisa ter uma adubação agora muito severa. Mas vamos ter uma adubação leve e a gente vai fazer isso passo a passo, beleza? Vamos lá então. Eu vou fazer conforme a numeração dos vasos, se eu achar aqui. Vamos ver aqui. Esse é o vaso, planta número 4. Pessoal, é tudo ao vivo aqui, tá? Essa é a 1. Ao vivo que eu digo em tempo real, né? 1, 2. É isso aqui, pessoal. Agora sim, agora eu consegui enxergar ali a marcação que eu tinha feito. Então, a planta número 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, agora vamos começar pela planta número 1. Deixa eu abrir um espacinho aqui. Planta número 1. Então aqui eu vou puxando os matinhos aqui, sempre com cuidado, né? Lembrando que elas ainda são mudas e que ainda as raízes são sensíveis, né? E o mato cresceu aqui de forma bruta, viu? Então não dá para chegar aqui, ó, e só e puxar a toiceira de mato aqui, né? Tem que puxar segurando o substrato para que as raízes não venham e arranquem todo o substrato, né? Então aqui a gente vai fazer esse procedimento, ó, segurando o substrato e puxando as raízes.
sempre cuidando bastante. Cuidando bastante com as raízes da planta principal, né? Senão aqui a gente se confunde, capaz de puxar a raiz do futuro bonsai e ficar só com o mato, né? E não é isso que a gente quer. Ó, pessoal, ó, olha só o tanto de mato que tem aqui. Agora nesse matinho aqui mais curtinho, nessa graminha, a gente pega aqui o garfinho, dá uma puxadinha de leve aqui, ó, sempre de leve, ó, bate um pouquinho, vai tirando, é isso aqui, ó, vai tirando, vai fazendo o procedimento, e assim vai ser com todas as plantas, tá? Era para mim ter gravado já faz mais ou menos um mês já, né? Então, conforme eu falei, infelizmente eu não pude, né? Mas lembrei, né, de não fazer intervenção sem antes compartilhar com vocês. Então eu estou aí cumprindo o nosso combinado, beleza? Aí. Pega o matinho, bate, tira o excesso de substrato para ele ficar no vaso, né? Ó, pessoal, essa tá pronta. Pronta que eu digo, essa já tá, o mato já foi tirado, né? Esse matinho aqui eu jogo pro lado. Vamos pegar agora a número 2, é isso? 2, tá aqui a marcação que eu fiz. Então vamos lá, mesma coisa. Segura o substrato e puxa, ó. Segura e puxa. É isso aí, ó. Essa já não tem tanto mato. Mas tem um aqui que faz parte, é assim mesmo, né? Uma das propostas do canal, né, conforme está na descrição lá, é desmistificar um pouco o bonsai, né? A arte do bonsai, porque as pessoas acham que o bonsai é uma coisa muito difícil, né? Algo quase impossível de se fazer. Na verdade, exige dedicação, né? Mas não é uma dedicação maior do que você tem que ter, por exemplo, com o teu cachorrinho, com o teu gato em casa, né? Porque você vai lá, você sempre olha, né? Sempre está observando se o cachorro ali está se coçando muito. Opa, tem carrapato, tem pulga, tem alguma coisa aí. E a planta você também tem que ter essa observação. A planta, na verdade, ela é bem mais fácil do que um animal de cuidar. Só que o que acontece? Muitas pessoas querem ter a planta e não querem observar, não querem interagir com a planta. E daí elas acabam perdendo a planta, às vezes, né? Em especial, eu digo agora do bonsai, e dizem que é difícil cuidar. Mas se você cuidar a metade do que você cuida, por exemplo, do seu pet, você já vai ter bons resultados e a tua planta dificilmente vai morrer. Ó, pessoal, essa já não saiu tanto mato. Vamos para a próxima planta e assim sucessivamente, beleza? Eu vou acelerar um pouquinho o vídeo aqui para não ficar também enjoativo, enfadonho, né? E vamos conversando aí conforme a necessidade. Talvez eu pause e converse com vocês a respeito de algum ponto específico aí que eu quero compartilhar. Não vou dizer ensinamento, né? Que o objetivo do canal não é ensinar, mas é compartilhar as intervenções que eu faço nas minhas plantas, compartilhar com vocês, para que, conforme eu falei, fique desmistificado, né, o bonsai, e que vocês também possam fazer os seus em casa, e principalmente curtir o processo de criação, o progresso da sua plantinha, da sua mudinha, em tempo real. Então, se você tem vontade
de fazer. Poxa, eu queria, mas é muito difícil, porque o bonsai não sei o quê, porque é muito complicado. Não, não é. Não é. Esse é um dos objetivos até da série, sabe? Eu quero ver se eu faço mais séries de vídeos assim com plantas de outras espécies para que vocês acompanhem também, sabe? E se sintam incentivados e motivados a fazer também, beleza? E daí a gente pode fazer junto, né? Nós vamos começar uma série de tal espécie. Então vocês podem ir lá e fazer também. E assim vocês veem o progresso daqui e o progresso de vocês aí, das plantas de vocês aí, beleza? Essa aqui é a quarta planta. Vou tentar raspar um pouquinho esse substrato aqui, porque tem muito substrato grudado aqui nesse mato. E eu não quero perder o substrato, porque como os vasos já são pequenos, relativamente pequenos, né? Eles já têm, por assim dizer, pouco substrato, né? E eu não quero perder muito substrato, não. Então é assim, ó, bato um pouquinho ali, raspo, o que der para tirar, eu tiro. Mais uma. Já vai mudando, né? Agora sim, agora eu estou mais tranquilo, aqui o ambiente está um pouco mais limpo, tá? Quero mostrar para vocês o tanto que saiu de mato. Olha o tanto que saiu de mato desses 7 vasinhos aqui, ó. Se eu não me engano, eu gravei esse vídeo no final de março, né? Então, final de março, abril, maio, junho, julho, agosto. Então, ele está indo para quase 6 meses. E agora que as plantas começaram a acordar para a primavera, né? Eu percebi que todos os juníperos, não só os juníperos, mas outras plantas também, a maioria delas, elas acordaram até um pouco mais cedo esse ano, né? Um pouquinho antes da primavera, elas já estão em atividade aí, tá? Não é muito normal isso aqui, pelo menos na região onde eu moro, né? Geralmente é mais para o final de setembro mesmo, ou até começo de outubro, né? Que as plantas têm uma atividade maior aí, beleza? Agora o que nós vamos fazer? Vamos pegar o adubo. A gente vai pegar esse adubo aqui. Eu quero mostrar para vocês. Eu espero que vocês consigam ver aí. Tá? Ó. O que é esse adubo aqui? Esse adubo, eu assisti um vídeo do McDonald Fernandes, do ABC do Bonsai, onde ele ensina a fazer esse adubo aqui, que é uma mistura de adubo químico de liberação lenta, tá? É o químico de liberação lenta, muito importante. É muito importante frisar isso, né? Porque se for o químico de liberação imediata, você pode matar a tua planta facilmente. Então é uma mistura de adubo químico de liberação lenta, tipo um bocache, que é um adubo fermentado, né? E o adubo orgânico. Então ele tem uma proporção aqui. Se vocês quiserem saber mais detalhes, vocês podem procurar lá no vídeo do MEC, do ABC do Bonsai. Eu não lembro o nome do vídeo, mas é um vídeo onde ele ensina adubo profissional, se eu não me engano, alguma coisa assim. Então, baseado naquele vídeo lá, eu fiz os meus também, onde eu usei esses saquinhos de organza, né? Que parece um saquinho de chá,
sabonete, alguma coisa assim. Só que eles já deu o que tinha que dar. Só que eu não quis jogar eles fora. Então eu abri eles e joguei aqui. E eu vejo que mesmo reutilizando ele, em algumas plantas aqui, elas reagiram bem. Ou seja, ele ainda não perdeu totalmente o efeito. E como essas aqui elas são mudas pequenas, eu vou usar nelas também. Porque eu não vou jogar fora o adubo, certo? Então agora eu vou pegar aqui, ó. Eu vou pegar, tirar um pouco do substrato lateral, sempre com cuidado, né? Lembrando que elas são mudas, né? E vou colocar algumas colheres aqui de chá, 3 ou 4, umas 3 colheres. Agora eu enterro ela de novo, com bastante cuidado. Ó, aqui tá uma. Vamos para a próxima. Mesma coisa, ó. Bem na lateral aqui. Tira um pouquinho do substrato na lateral. Ó. Pego aqui uma. Tentar distribuir bem no vasinho, mas é difícil porque o vaso é pequeno, a planta é delicada. Vou colocar em torno de 3 ou 4 colheres, tá? Essa aqui eu coloquei 3. Não quero ficar mexendo muito, né? Não movimentar muito essas raízes aqui. Beleza? Não sei se vocês estão ouvindo aí, mas o cachorro tá fazendo uma bagunça aqui. Mas é isso aí. A vida é como ela é. Beleza? Sem muita frescura. É uma das propostas do canal também, né? Não aquela coisa toda perfeita, toda certinha, né? A gente sabe que não é assim. Tem cachorro que late, tem vizinho que grita. Um monte de coisa acontece ao mesmo tempo. Beleza? Ó, mais uma colherinha aqui. Outra aqui na lateral. Eu vou ver se eu consigo achar mais um espacinho aqui. Aí. 3 colheres. É isso aí. Mais uma. E assim eu vou fazer em todas. Tá um pouquinho difícil aqui, porque como eu reguei elas final da tarde, isso deve fazer umas 2 horas e meia, mais ou menos, atrás, o substrato está bem molhado, então ele fica mais compacto, né, mais empapado, digamos assim. Isso dificulta um pouquinho, mas também não é nada demais. Mais uma colherinha aqui. Esse vaso eu acho que parece que é um pouco maior que os outros. Ah, agora eu lembrei, né? São 3 vasos menores e 4 vasos um pouco maiores, né? Aqui mais uma. Vamos para a próxima. Esse aqui é um vídeo bem simples. Não tem muita didática, digamos assim, né? É realmente para que vocês acompanhem o progresso real das plantas. Mais uma colher. Uma aqui. Vamos ver se eu acho um espacinho para cá. Aí. Mais uma colherinha aqui, ó. Beleza. Aí joga aquela terra em cima, né? Depois que a gente cava nas laterais, coloca o adubo ali e tenta enterrar esse adubo, né? Para que ele tenha mais efeito ali na planta e no substrato. Beleza? Essa plantinha aqui já está um pouquinho maior. Eu acho que essa foi uma das maiores ali que eu escolhi. Das 28 mudas, né?
que sobreviveram a esta aqui. Essa aqui eu acho que é uma das maiores aqui. Então vamos caprichar, que essa aqui tem futuro. Mais uma colherinha aqui. Vou tentar pôr mais uma aqui, caprichar nessa. Aí. É isso aí. Tentar jogar aqui. Ainda tem uns matinhos aqui. A raiz dos matos. Ó. Aqui. Aí. E agora a última planta. Eu estou fazendo esse vídeo com um pouquinho de pressa. Eu até gostaria de ter feito ele durante o dia, sabe? Porque é bem melhor gravar durante o dia. A imagem sai melhor, sabe? A gente também está menos cansado, né? Embora hoje seja um domingo, mas hoje foi um dia assim que eu brinquei com meu filho, andei bastante, caminhei, né? Então acaba cansando, né? Por isso que eu prefiro gravar durante o dia. Mas estamos aí, né? Como já tinha passado tempo, né, que era para ter gravado esse vídeo, e essa semana eu vou trabalhar em outra cidade, trabalhar fora, então ia demorar no mínimo mais uma semana. E daí eu resolvi fazer o vídeo hoje mesmo, nem que seja de forma rápida e improvisada. Aí, pessoal, ainda sobrou bastante adubo. Pessoal, então é isso, tá? Planta número 1, ó. Olha como ela ficou. Planta número 1. Infelizmente eu acabei, não que eu perdi, mas no momento eu não consigo acessar as fotos delas, que eu fiz no primeiro vídeo, né? As fotos de cada uma das plantas. Eu tenho ele, mas está num outro celular que ele acabou estragando. Então, no momento eu não tenho acesso. Eu queria poder acessar aquelas fotos para poder comparar antes e agora, né? E assim fazer em todos os vídeos. Uma planta número 2, aqui, ó, já muda, né? Então tira o matinho, dá uma caprichada no vaso ali, ainda ficou um matinho aqui, ó. Então já muda bastante, ó. Planta número 2, essa tem potencial, ó. Essa já está mais grossinha, né? 1, 2, planta número 3. Se vocês quiserem conferir e comparar, no primeiro vídeo tem lá, tá? Planta número 3, essa ainda está bem humilde ainda, né? Essa ainda está meio adormecida, né? Isso faz parte, tem uns que vão crescer mais intensamente, né? Outras menos, e é assim, é normal. Essa é a planta número 4. 4. Aqui já são os vasinhos menores. Planta número 5, agora limpa também. Planta número 6. E a planta número 7. Aqui a planta número 7. E é isso que temos para hoje. Agora, eu não vou fazer nenhuma poda, nada nela, tá? Porque um dos erros que eu cometi, eu diria que foi um erro, né? Uma precipitação. Foi quando eu fiz a primeira remessa de estacas de juníperos, né? Conforme eu falei para vocês, eu acho que eu tenho algumas estacas aí que hoje já são plantinhas bem desenvolvidas, de 4 anos e meio ou 5. Um dos erros que eu cometi foi fazer muita poda enquanto ela estava na fase de desenvolvimento, né? Por um lado é bom, porque aqueles brotos que nascem, por exemplo, aqui é um galho, aí o broto nasce no meio do galho, no meio da bifurcação. Se esse galho que cresceu aqui, ele alonga muito, ele dá uma conicidade invertida, que fica aquele caroção, né? Então eu, sem a experiência na época, eu já queria tirar logo. Agora não.
Não é momento de fazer isso agora. Provavelmente no próximo vídeo eu vou fazer isso aí, eu vou fazer algumas podinhas, uma seleção, talvez uma aramação. Agora uma coisa é certa, em todos os vídeos eu vou ter que tirar o mato e vocês vão ter que acompanhar isso aí, porque conforme eu falei, é em tempo real, sem cortes, digamos assim, né? Tempo real aí para vocês acompanhar. Beleza? Esse vídeo aqui, eu agradeço a todos os que assistiram. Muito obrigado por ficarem até o final. Espero que de alguma forma tenha sido proveitoso. Eu quero dedicar esse vídeo aqui para o meu pai. É, esse vídeo aqui eu dedico à memória do meu pai, que sempre me incentivou a cultivar as plantas e, e em alguns períodos em que eu não pude estar presente, ele cuidou delas para mim. E eu perdi ele faz 2 meses. E eu não podia deixar isso passar em branco sem trazer a memória dele. Eu peço desculpas a vocês. Eu até achei que ia ser um pouco mais fácil falar sobre isso. Eu estava bem tranquilo. Mas, enfim, somos seres humanos. Beleza? Então eu dedico a memória do meu pai, que em momentos bem difíceis, ele foi um dos poucos que sangrou comigo. E ele cuidou das plantas, ele tinha bastante preocupação, ele sabia do quanto elas me ajudavam, né? Deu o quanto as plantas me ajudaram em momentos muito difíceis. Agradeço mais uma vez, eu peço desculpas, né? E eu acho que é isso, beleza? Peço que vocês continuem curtindo o vídeo, comentem, por favor, compartilhem. Eu falei no primeiro vídeo que no segundo eu falaria como que a gente vai fazer para poder participar de um sorteio que vai acontecer no final aqui, daqui a algum tempo, alguns anos. Né? Eu quero sortear uma dessas plantas aqui, enfim, eu vou falar já. Quem vai fazer parte, quem vai poder participar do sorteio, no final das contas, vão ser aquelas pessoas que comentaram em todos os vídeos da série, desde o primeiro até o último. Beleza? Eu acho que eu falei demais. É isso aí. Muito obrigado. É só por hoje. Valeu.